Olá, aí está você. Eu estava aqui nos meus estudos diários e me veio uma história na cabeça de quando eu estava na floresta de Maryland investigando o caso da bruxa de Blair. No momento de tensão, eu realmente fiquei assustado, mas eu não tive o medo da bruxa. Eu tenho tanto medo quando descubro que as pessoas não sabem a história do direito do trabalho. Não! Tendo isso em vista, eu e minha gangue vamos falar sobre a história do direito do trabalho. Enjoy! Hey, amigo, você acabou de perder a batalha. Agora você vai me servir, trabalhando para mim. Oh, ainda bem que eu vou ter um emprego, eu estava precisando de um salário. Apesar de eu ter uma arma de fogo, nós não estamos nesse tempo ainda. Ainda estamos na escravidão. Você vai me servir como escravo e sem direitos. Oxente. Na antiguidade, a escravidão foi uma das primeiras formas de trabalho. Quando os seres humanos ainda se dividiam em tribos e lutavam entre si por território, os derrotados eram aprisionados e, consequentemente, forçados a trabalhar de uma maneira escrava. E por se tratar de um trabalho escravo, eles não tinham nenhum direito. Era apenas uma relação de poder entre o dono e o objeto, que era o escravo. O trabalho era visto como punição nos tempos antigos. Era visto como escravidão, servidão ou falta de capacidade intelectual. Na Grécia e na Roma Antiga, o trabalho era destinado àqueles que não tinham a capacidade de exercer outras atividades, como política e artística. Dizem que Platão disse que é próprio do homem bem-nascido desprezar o trabalho. Isso dá mais ou menos uma ideia para a gente de como aquela sociedade pensava a respeito do trabalho. Agora vamos analisar a regulamentação da prestação de serviço do direito romano, para apontar as origens remotas do que hoje seria o trabalho autônomo. Bem, o aumento da população fez com que os senhores de terras passassem a utilizar a mão de obra escrava de outros senhores de terra por meio de locação de serviço. Paralelo a isso, homens livres, mas com baixo poder aquisitivo, também estavam prestando seus serviços aos senhores. As circunstâncias iniciais eram iguais à dos escravos, e era regido pela locação de coisa, que era o locatio conductio. A locatio conductio era definido como o ajuste consensual onde uma pessoa se obrigava a fornecer a outra o uso e gozo de um bem, prestação de serviço ou uma obra, construir uma obra. A location existiam três tipos no direito romano: a rei, ao peres e ao operarum. Na locatio rei, uma pessoa oferecia a outra o uso e o gozo de uma determinada coisa em troca de uma retribuição. Na locatio peres, o contrato visava o resultado de uma determinada obra, onde o prestador do serviço ele era responsável pelos riscos do trabalho. Na locatio operarum, a remuneração do contrato, a remuneração do serviço, ela se dava pelo tempo que a pessoa ia trabalhar. E dizem que havia bastante liberdade contratual e algumas regras que regiam esse tipo de relação, como a indivisibilidade da jornada de trabalho. No período feudal, os senhores feudais ofereciam aos seus servos, que não eram livres, proteção militar e política em troca da prestação de serviço. Mas nos momentos finais da Idade Média, os artesãos já começavam a trabalhar por conta própria, vendendo sua própria mercadoria. Daí surgiu as corporações de artes e ofício. O trabalhador foi reconhecido como ser humano, embora que seus direitos ainda fossem bastante limitados, como jornada de trabalho que chegavam até 18 horas por dia, o abuso do trabalho infantil e da mulher, e as condições de trabalho que eram quase sempre perigosas e insalubres. Olá, meu nome é Marla e eu vou falar um pouquinho de como que surgiu o direito do trabalho. Ele nasceu decorrente da industrialização, então com o crescimento das cidades, a expansão de comércios e o uso de máquina a vapor, muitas pessoas viram como uma evolução. Só que mesmo diante dessa evolução, os trabalhadores ainda não possuíam um trabalho digno, né? Então ocorria muita precariedade, a jornada de trabalho era extensa, os patrões exploravam eles
E ocorreu também muito desemprego, justamente pela mão de obra humana ser substituída pelas máquinas. Então, cansados disso, os trabalhadores eles se uniram e para tentar ter uma lei que regulamentasse sobre os seus direitos. Então foi assim que nasceu o direito do trabalho. Meu nome é Emerson Rosendo Vieira Peixoto e eu vou falar sobre a evolução dos direitos trabalhistas. Com a Revolução Industrial na Inglaterra e em outros países europeus, era possível perceber os trabalhadores do campo indo para a cidade para prover sua subsistência. Mas essa demanda causou uma má formação nessas cidades que não tinham saneamento básico e o ambiente de trabalho precário em que o trabalhador tinha uma carga de 16 horas por dia, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, deixando os trabalhadores inválidos muito cedo, com 30 anos de idade mais ou menos. As ruas eram infestadas de ratos e outras pragas, causando a cólera e a tifo, que eram epidemias da época. As mulheres e crianças produziam o mesmo e ganhavam menos, causando também o desemprego entre os homens e a fome. Como a classe operária e os menos favorecidos não tinham amparo jurídico, para acalmar os ânimos dos sindicatos e movimentos revolucionários trabalhistas que tinham ideais revolucionários como o socialismo, os governos concederam aos poucos as reivindicações ao movimento cartista na Inglaterra de jornada de trabalho de 10 horas e a participação dos operários no parlamento. E entre 1860 a 1869, quase todas as reivindicações cartistas foram incorporadas à Constituição inglesa. A primeira fase de formação da evolução do direito do trabalho compreende entre 1802 a 1848, que se inicia com a Lei de Peel na Inglaterra, que protegia os menores. As outras leis desse período seguiriam o mesmo raciocínio de proteção à superexploração das mulheres e crianças. A segunda fase da evolução do direito do trabalho, chamada de intensificação, compreende entre os anos de 1848, com o Manifesto Comunista, e vai até 1890. Também em 1848, na França, temos a instauração do Ministério do Trabalho e a liberdade de associação que havia sido tolhida pela Lei de Chapelier. Olá, meu nome é Leonardo Lopes. Bora lá. A terceira fase é chamada de consolidação. Estende-se de 1890 a 1919. Tem como marco inicial a Conferência de Berlim de 1890 e a encíclica católica Rerum Notarum de 1891, publicada pelo Papa Leão XIII, que, sensibilizado pela intensa exploração do homem, agora escravo da máquina, tenta estabelecer regras mínimas para o trabalho. Esta encíclica destaca a necessidade de uma nova postura das classes dirigentes perante a chamada questão social, que trazia em seu contexto as obrigações de patrões e empregados, fixando o salário mínimo, a jornada máxima, enfatizando o respeito e a dignidade da classe trabalhadora, tanto espiritual quanto fisicamente. Por outro lado, o operário deveria cumprir fielmente o que havia contratado, nunca usar de violência nas suas reivindicações ou usar meios artificiosos para o alcance de seus objetivos. Neste momento, busca-se também uma intervenção estatal nas relações de trabalho. Com o término da Primeira Guerra Mundial, surge o chamado constitucionalismo social, que significa a inclusão de dispositivos pertinentes à defesa dos interesses sociais, inclusive garantindo o direito trabalhista nas constituições. É neste cenário que inicia a quarta e última fase, nomeada de autonomia do direito do trabalho, que se inicia em 1919 e estende-se até o final do século XX. Tem como marco inicial a criação da OIT de 1919, através do Tratado de Versalhes, com o final da Primeira Guerra, e pelas Constituições do México de 1917, caracterizada como a primeira Constituição Mundial a proteger o direito dos trabalhadores, e da Constituição de Weimar, na Alemanha de 1919, trazendo em seu bojo os direitos trabalhistas. Desta forma, a primeira Constituição que dispôs sobre o direito do trabalho foi a do México, que em seu artigo 123 instituía a jornada diária de 8 horas,
A jornada diária de 8 horas, a jornada máxima noturna de 7 horas, a proibição do trabalho de menores de 12 anos, a limitação da jornada de menores de 16 anos para 6 horas, o descanso semanal, a proteção à maternidade, o direito do salário mínimo, a igualdade salarial, a proteção contra os acidentes de trabalho e o direito de sindicalização, o direito à greve, conciliação e arbitragem de conflitos. O direito à indenização de dispensa e seguro social. Eu me chamo Gabriel Queiroz Benamor e eu vou falar sobre a época após a experiência mexicana. A Constituição de que foi promulgada em 1919, a Constituição de Weimar, ou seja, Constituição do Império Alemão. Nessa Constituição, ela também garantia os direitos sociais, que era uma ruptura com o Estado liberal e uma tentativa de ascensão do Estado social. Ou seja, esses direitos trabalhistas eram totalmente relacionados à recém-chegada OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que fazia parte do Tratado de Versalhes e também buscava uma relação, como eu posso dizer, entre o governo, o Estado e os trabalhadores. Buscava uma relação entre elas. Por exemplo, a grande maioria das leis brasileiras, elas buscam essa relação entre o empregador e o trabalhador. As conquistas sociais no Brasil são tardias. Por que elas são tardias? Porque a abolição da escravidão no Brasil foi tardia e a da indústria também foi tardia. Porém, no final do século XIX, teve alguns movimentos legais, de avanços legais. Ou seja, a criação da fundação da Casa Operária do Rio de Janeiro e também de leis que proibiam o trabalho para menores de 12 anos. E no início do século XX, leis que falavam sobre alguns tipos de acidentes de trabalho e leis que previam férias para os trabalhadores, ou seja, trabalhadores tinham férias de 15 dias a cada um ano de trabalho. Tanto do final do século XIX, do início do século XX, foram essas leis que impulsionaram um novo fiéis para o país, no caso para o Brasil, no final do século XX, no início do século XX, e teve um novo fiéis no âmbito do trabalho e no âmbito econômico. Consequentemente, na era Vargas, com a Constituição de 1934, que proporcionou como eu posso dizer, enfim, com essa dimensão, essa proporção que a Constituição de 1934 proporcionou, estavam previstos na Constituição de 1934 salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica e remunerada, ou assistência médica e sanitária. E em 1943, 1º de maio de 1943, foi promulgada a CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas.